Fala galera, eu vim anunciar aí o Surtando Papo Reto dessa semana com vários temas irados para que vocês possam assistir e ver as nossas opiniões. Comigo, Felipe Fernandes, com Bruno Leal e José Leonardo. Então contamos com a sua audiência e pedindo também para que você possa curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e acima de tudo, contamos com a sua audiência. Vem com a gente, vem no Surtando na Quarentena! Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tchubiribi din 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 din, tchubiribi din din din. Salve galera! Está no ar o meu, o seu, o nosso Surtando na Quarentena, surtando o papo reto da semana. Eu, Felipe Fernandes, aqui com vocês e a nossa dupla. Boa noite, Bruno Leal. Boa noite, Felipe, José. Fala, José Leonardo. Boa noite. Boa noite, Brunão. Boa noite, Felipe. Boa noite, galera, dessa imensa audiência desse nosso programa, assim, estratosférico. E você vê como é que era a espontaneidade do Felipe antes, né? Assim que ele começou a gravar, foi aquele sorrisão. Antes estava xingando a gente, estava dando esporro, né? É uma quarentena nessa vibe. Isso é a beleza, né? Pô, e hoje foi um dia animado pra gente, os três participaram de muitos conselhos. Teve hora que eu estava em dois conselhos ao mesmo tempo, em duas escolas, uma pelo celular e outra pelo computador. Mas vida que segue, vamos falar dos principais tópicos da semana e eu vou começar passando a palavra para o Bruno. Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nosso futebol. Assistiu a rodada do fim de semana? A 25ª rodada, Felipe, do Brasileirão. Lance bizarro aí, que eu queria que vocês me ajudassem aí a entender esse lance do jogo do Inter com o Botafogo, né? O lance em que o jogador Kevin, né? Primeiro tem uma falta, né? O árbitro marca uma falta, aí o jogador do Botafogo, Kevin, ele joga a bola pro goleiro bater a falta, né? E aí o jogador Yuri, do Inter, pega a bola e faz o gol. O árbitro de costas e valida o gol, vai ao VAR e fica um tempão lá, né, vendo. O árbitro é o Caio Max, né? Ele fica vendo o lance e validou o gol. E aí o debate que existe é se isso feriu aí o fair play, né, o jogo limpo do futebol. O que você acha, Felipe? Olha, o Bruno, esse lance me fez lembrar, guardadas as devidas proporções, a relação que a gente tem entre defesa, né? Como que ela tem que sempre ficar atenta. Isso me fez lembrar o lance do Ronaldo, num Cruzeiro e Bahia, em 1993, que ele roubou a bola do goleiro, que o goleiro colocou a bola para secar a mão. O goleiro é o Rodolfo Rodrigues, um dos maiores lendário. Goleiros da história, assim, uruguaio, agarrava muito, né? E ele percebeu, foi lá e deu um toquinho e fez o gol. E agora, mais recentemente, um outro erro de goleiro, querendo sair jogando, foi do Hugo Neneca, né? Que acabou culminando na derrota do porra, não fala essa não, cara. Essa foi difícil. Teve o Rogério Ceni no jogo contra o Ronaldinho também, né? Do Atlético e Mineiro e São Paulo também. São Paulo, né? Mas assim, o que eu queria falar desse lance é o seguinte, eu acho que nesse caso, quando acontece isso, que você vai devolver a bola para o goleiro bater uma falta, um tiro de meta, primeiro que você joga a bola com a mão, porque você caracteriza que você não fez nenhum movimento com a bola. Então, acho que o maior culpado, né, em relação a esse lance foi o lateral. O lateral deu uma garoteada ali de garoto de fraldinha, né? Uma daquelas coisas básicas, noções básicas, que quando qualquer garoto ou garota vai jogar futebol, os primeiros treinadores falam, né? Dentre as várias coisas que eles falam, é uma dessas, né? Cuidado quando você estiver dando passe. Você olha para o seu companheiro. Mas ele simplesmente deu o passe para trás, alegando que ele estava dando a bola para o goleiro bater o tiro bater a falta. Né? Mas é ético isso no futebol. Porque eles sabiam.
Eles sabiam que, entre eles lá, eles sabem que o cara não queria jogar. Depende, vamos se for porque ele bateu com o pé, se fosse com a mão era mais nítido, sabe? Se fosse contra o Flamengo, eu ia estar xingando o cara até hoje, né? Não foi pedido, filho da mãe, não quem sei disso, desgraçado, né? Banição pro cara. Agora, como foi contra o Botafogo, foi vacilo do Botafogo, obviamente. Foi. Eu acho que eu acho assim que teve, como o Felipe falou, foi uma certa garoteada. Olha só, nem o time da Sextaí, né? Quando eu agarrava no Salesiano, em 1988, 1989. Goleiro! Né? Sabe qual é o ditado que dizem de goleiro, né? Que é uma coisa ou outra. Eu sou maluco, né? Enfim, eu sou maluco, né? Só esclarecendo aqui. Isso aí, grande goleiro. Que tomou de 11-0 do time do sexto né, faria uma coisa dessa. Faria outras aberrações, mas essa talvez não fizesse. Assim, realmente foi um lance, assim, como o Bruno falou, um lance assim, bizarro e amador, né, cara? Foi uma coisa de amador, cara, né? Eu duvido assim, marcou, se fosse... né? Marcou a rodada, foi esse lance aí. E o jogo foi. Não sei se vocês viram. O jogo foi horrível. Não consegui ver, não. Comecei a assistir, estava muito ruim. Cara. Tava na casa dos meus pais, lá não tem TV a cabo. O Bruno, mas eu acho que você levantou uma questão. O jogo mereceu. O jogo foi tão ruim que mereceu um lance desse, né? Para levantar o jogo. Mas, o Bruno, você fez levantar uma questão que eu não tinha pensado. Eu acho que é super válido essa análise em relação da ética, né? Porque entre eles tem o código de ética da mesma forma que tem o fair play. Apesar que o fair play ele já está começando a ser relativizado, né? Já tem uma questão de você dar o fair play só para se você estiver atacando e o jogador que estiver machucado for do seu time. Então, até mesmo essa questão do fair play, ele já não é mais tão fair play assim, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. E é uma questão polêmica. Eu acho que se tem na regra, não é fair play. Se você tem que botar na regra, é porque já não é mais ética, é regra. Exato, então, ética é uma coisa que você faz, é uma coisa que não está escrita muitas vezes, né? Que nem ética entre homens, né? Não, você não pode cantar a mulher do seu amigo, né? Você não pode roubar a namorada do seu amigo. Está escrito em alguma lei que existe? Que não pode, então é ética por causa disso. É a conduta. E assim, eu só quero que esse tal de Kevin aí, ele passe bem longe da Gávea, pelo amor de Deus. E o Mengão? Mengão e Santos. Mengão e Santos. Pô, cara, eu tô, assim, sem saber o que achar, cara, na verdade. Só sei que nada era obrigação ganhar. Então, com o time fraldinha, né, do Santos, tinha que ganhar. É bom no churrasco, hein? E ganhar do placar que ganhou, até mais, né? Até mais, teve bola na trave e tudo, mas, pô, sabe? Aquela coisa que não te convence, cara. A intensidade não é a mesma. Não será, né? Não será. Porque falta uma coisa, falta o JJ. Mas eu acho que o Bruno Henrique e o Gabigol estão começando a jogar melhor, principalmente o Bruno Henrique. E o Gerson também. O Gerson também está começando. Podem jogar melhor, mas eles estão evoluindo. E o Rogério Ceni, pela primeira vez, colocou a zaga ideal, né? Que foi Natan e Rodrigo Caio. Eu queria que não levasse gol, só para a gente poder hoje falar. Não, a zaga ideal é com qualquer um junto com o Rodrigo Caio, porque eu acho que os zagueiros do Flamengo sempre valem. O Natan levou melhor do que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Mas levou gol, Felipe. Sem o Rodrigo Caio, também eu acho que não resolveria, né? Levou gol quando ele colocou aquele monte de gente na frente. Ele entrou com ele colocou... Não, botou o Vitinho, o Michael, o Pedro Rocha. Não, antes. Quase não pode colocar nenhum. Antes disso, ele colocou o Pedro. Aí ele ficou com o Gabigol, o Pedro, né, Arrascaeta, o Everton Ribeiro, jogou com os 5 ali na frente. Mas e aí essa galera não marca. Essa galera não marca, porra. Mas acho que são essas alterações, não o Pedro, né? Pedro não, mas essas alterações que ele faz, às vezes, que deixa a galera meio
com o pé atrás, né? Pô, botar sempre o Michel, botar sempre o Vitinho, tá no elenco, mas não precisa botar, né, cara? Pô. Assim, o que eu achei é o seguinte, quando ele fez essa substituição naqueles minutos, né, que foram na casa ali dos 15 minutos que ficou o quinteto em campo, eu achava que ele ia montar um esquema diferente. Eu achava que ele ia montar o João Gomes, né, na proteção da zaga, com Everton Ribeiro e Arrascaeta, voltando um pouquinho mais, né, fazendo uma trinca ali de meio campo, com o trio lá na frente, Bruno Henrique na esquerda, Gabigol na direita e Pedro no ataque. O que ele fez foi diferente. Ele colocou Pedro e Gabigol no ataque, abriu o Bruno Henrique na esquerda, manteve o Everton Ribeiro na direita e recuou um pouquinho a Arrascaeta. Eu acho que dessa maneira o time fica mais vulnerável. Eu acho que ele tem condições de fazer um 4-3-3 ao invés de fazer um 4-2-4, né? E será que vai agora? Será que embala? O Corinthians empatou. O Corinthians ganhou do São Paulo. Olha, vamos ver o seguinte, vamos esperar. A gente tem 2 jogos, assim, um contra o Bahia e outro antes da parada aí pro final do ano, é Bahia e Ceará, né? Não, Fortaleza. Fortaleza. Bahia, Fortaleza e Fluminense na volta. Isso. Então é o seguinte, né? Eu acho que o Flamengo, para dizer se tá bom ou não, ele precisa primeiro fazer bons resultados contra esses times aí, inclusive contra o Fluminense, que mostrou, assim, muita covardia. Eu sei que o Bruno depois vai falar um pouco do Vasco Fluminense, mas mostrou muita covardia, né? E pode ser agora, né, Zé? Do Vasco e Fluminense, né? Pode. Então, mas assim, eu acho que tem que esperar esses jogos aí e ver os confrontos de verdade para saber se o Flamengo... Não, eu digo que tinha gente que estava dizendo que São Paulo já era campeão. Que abriu 7 pontos e tal. Neves da vida, esses bestas aí da Fofox, da ESPN, esses... Fofox é boa. Essas bestas. Então, e aí você tocou num ponto, né? Vasco e Fluminense. Assistiu o jogo, Bruno? Assisti. Fui testemunha. Fui testemunha. Porque o Rubro Negro, quando assiste o jogo do Vasco, tá secando o Vasco, né? Não, é para se divertir, né? É para se divertir. Não é para sofrer, é para se divertir, né? E você sabe, Felipe, que Zé Leonardo ele conhece muito de muita coisa, inclusive de futebol também. E eu ia fazer uma pergunta aí sobre o jogo Vasco e Fluminense. Empate 1-1. Vasco, ele tá na zona. O Vasco na zona, o Pinto tá balançando. Você acha, Zé Leonardo, que o Pinto cai? E se ele cair, quem entra no lugar? E você seria o goleiro do time do Pinto? Olha só, né? Eu vou responder isso da seguinte questão, né? Se o Pinto cai, eu não sei. Mas que ele até agora não levantou, não. Boa! Mas é isso, voltando aqui um pouquinho do assunto de futebol, essa semana a gente se deparou com uma entrevista do atacante Richarlison do Everton, que ele deu uma entrevista muito interessante falando sobre a questão do posicionamento, né, político dele, né, mesmo ele dando uma entrevista apartidária, mas ele falando de tudo que ele sofreu, tudo que ele passou na infância dele, fez ele ter uma consciência política. E a minha pergunta é o seguinte, assim como o Richarlison, a gente tem outros jogadores que têm se posicionado e outros não. O que você acha sobre essa questão do posicionamento político ou sobre temas relevantes sobre racismo, homofobia, né, machismo e por aí vai? Queria a sua opinião sobre isso. Olha só, em primeiro lugar, acho que é importante, assim, quando a gente discutiu a pauta, você colocou por que o jogador se posiciona, né? A gente geralmente discute por que ele não se posiciona, né? Houve uma inversão aí que eu achei muito, muito legal a sacada aí da pauta, do pauteiro, do nosso editor de pauta aí, foi muito bem sacado, né? De pauta, hein? De pauta. De pauta. Não, né? Confunda. Por que um jogador, por que um atleta, né, se posiciona politicamente? Em primeiro lugar, porque geralmente um atleta de futebol, ele geralmente vem do povo, né? Isso uma primeira questão, né? Então, assim, ele tem uma proximidade com o povo que, de repente, os setores da sociedade não têm, né?
E ele tem amigos, né? Ele tem familiares que continuam vivendo, apesar dele, no caso do Richarlison, né? De alguém que consegue. Rapidinho, Zé, ele declarou: o futebol mudou a minha vida, senão seria mais uma vítima. Isso, né? Ele falou que seria marginal, ele colocou nesses termos, né? Mas ele continua tendo amigos, tendo relacionamentos, né? Que vivem a realidade do povo, né? E tem um outro obviamente. Mas nem todos eles têm posicionamento. Você vê o Adriano? O Adriano, ele tem também essas amizades, ele vem de uma questão também parecida, mas ele não tem esse posicionamento. Sim, mas olha só. Pelo contrário, ele até ostenta. Não, o que eu estou colocando é o seguinte, tentando entender o contexto que pode fazer uma pessoa se posicionar. Não quer dizer que toda pessoa que vive nesse contexto se posiciona, não é isso, né? Mas assim, eu creio assim que esse fato, né, não por si só gera uma consciência, não é isso, né? Mas a pessoa fica com aquilo na cabeça. Pô, eu vim de lá, eu vim, né, da Vila Cruzeiro, no caso do Adriano, o Richarlison, não sei. É do Espírito Santo, Nova Venésia. Né? Enfim, então talvez ele fique com aquilo na cabeça, né? E tem uma outra questão que eu acho que a gente não discute isso, né? Até porque, né, muitos atletas não dão esse valor. Os atletas, quando vão para o exterior, eles podem vir a ter contato com um tipo de cultura que eles não têm aqui no Brasil, né? Até porque esse tipo de cultura é negada a ele aqui no Brasil, né? Então ele vai para Paris, para Londres, né? Ele tem acesso a e tem dinheiro, né, para isso, né? Ele tem acesso a questões culturais que ele talvez não teria, né, se ele continuasse morando na Vila Cruzeiro, ou Nova Veneza, né? Então, assim, isso pode abrir a consciência, tem contato com outras pessoas. O Richarlison, ele na entrevista, ele cita o Rashford, né? Que é também um jogador inglês que tem alguns posicionamentos políticos, com certeza, do City. Do né? Knighton. Isso, né? E ele cita o Rashford, né? Então ele passa a ter contato, talvez, com outras pessoas também que têm um posicionamento e isso circula, né? Mas eu acho que também é uma questão, né? O jogador de futebol é um cidadão. É um cidadão. Por mais que a gente como superstars, né? Muitos tratam o jogador de futebol como celebridades, estrelas de outro tratam o jogador como celebridade para que ele não crie essa consciência, para afastar ele da realidade. Mas nem sempre isso é bem sucedido, né? Tem pessoas que não, calma aí. Tem pessoas que vão abrir as suas redes sociais, vai estar lá, pô, morreram, como a gente falou na semana passada, morreram 2 meninas em Duque de Caxias, 2 meninas pobres por vítimas de violência policial. No final de semana morreram 2 jovens em Belfort Roxo também, de uma abordagem policial, né? Vítimas de violência policial, ou então eles abrem o jornal ou a televisão e vejam o que aconteceu, né, em Porto Alegre com o João Alberto, né? Ele se depara de repente com uma notícia que vai na rede social dele, né, inadvertidamente, sobre, né, o governo, o Congresso, né, tirando o Fundeb, né, da educação pública. A educação pública pode perder 16 bilhões, né? Aí ele também se depara com atletas que têm se posicionado, né? Eu citei o Rashford, mas olha o Hamilton, né? O posicionamento do Hamilton, a Carol Solberg, né? Filha da Isabel, que é do vôlei, né? Que foi punida, né? Foi multada. Foi punida por um posicionamento, né? E outros atletas, e se ele for procurar a história, né? Vai ter outros atletas que se posicionaram desde o Sócrates. Democracia corintiana. Desde o Sócrates, mas não só o Sócrates, o Afonsinho, né? O Tostão em algum nível, né? Se for para o exterior, você tem o Caselli, que peitou a ditadura Pinochet no Chile, né? Você tem o Cantona, que deu uma voadora num fascista lá
na Inglaterra, uma voadora, inclusive, muito bonita, se você ver, assim. Inclusive, tem um lance em câmera lenta daquilo lindo, cantonado nos peitos do fascista lá, né? Assim, então ele se depara com isso. Então, não é impossível um atleta se posicionar. Agora, ele só vai sofrer as consequências também. Você pode ter certeza, né, que isso no meio do futebol, né, não é bem eu acho que não para ele. Não para ele que já tem um tamanho, eu acho, já jogador de seleção brasileira e tal, mas para algum jogador que estivesse começando para ter esse posicionamento, acho que ficaria. O Vitinho teria esse posicionamento? Não, mas olha só. Vitinho, mas olha só. Vitinho, a gente não sabe se ele está dormindo, se ele está acordado. Os jogadores que tiveram esse posicionamento no Brasil, todos assim ficaram marcados, né? De alguma forma. Você vê, o Afonsinho ficou marcado, né? O Sócrates, por mais que tenha sido uma estrela do futebol mundial, ele sempre ficou com a fama de meio que maldito, entendeu? Né? O cara que não era atleta, né? O próprio Reinaldo, né? Lembramos muito do Reinaldo, né? Também depois teve uma fama que o perseguiu e ele realmente, né? Uma pessoa que tem uma dependência química, que tá assim, mas aquilo marcou os caras ficaram perseguidos, né? Por isso, né? E que de repente poderiam ter sido bem mais no futebol, e essas coisas, né, trouxeram, primeiro, prejuízos pessoais, por outro lado, pelo compromisso que essas pessoas tiveram, né, eles também ficaram com o nome marcado, né, na história. Se você lembra do Sócrates, você lembra do grande jogador que ele foi, né, mas você lembra do cara da democracia corintiana, como o Felipe colocou, né? E tantos outros que eu lembrei do Cantona, muito mais pela voadora que ele deu no fascista do que pela bola que ele jogou, que ele jogava muito bem, da seleção francesa, né? Mas não era cracaço, né, de bola, né? Mas era um grande jogador. Já que a gente está falando de craque, vamos falar de um projeto de craque agora, que é o seguinte: mais uma vez, o Neymar sofreu uma contusão. Agora foi uma entrada dura de um brasileiro, Thiago Mendes, no jogo entre Lyon e PSG. E eu queria saber de você, Bruno, você acha que o Neymar ele é mais perseguido quando ele está em campo? Ou ele provoca essa situação? Felipe, eu acho que é o estilo de jogo dele, né? Acho que ele, é um cara que prende muita bola e ele não tem tanto corpo para proteção da bola. Você vê o Gerson. O Gerson, para você tirar a bola dele, o cara tem que, né, dar umas pancadas nele. Mas o Neymar não tem a estrutura física do Gerson, por exemplo. Obviamente que não há uma comparação, né? Ele tem muito mais habilidade. E ele tem esse jeito dele, né, cara? De querer driblar o cara provoca ele. Pé, né? O cara provoca ele vai querer partir para cima do cara. Às vezes prende demais a bola. É o tipo de jogo dele. Né? Eu acho que na Espanha, quando ele jogou na Espanha, os jogadores eram mais pacíficos com ele, vamos dizer assim. Menos agressivos. Já na França, não, meu amigo. Na França, o cara vê aquela canelinha e já quer rachar. Na Itália ia ser pior, inclusive. Com certeza. Mas olha só, eu concordo com o que você está colocando aí, está dizendo, mas eu também quero colocar que nesse lance a maldade do brasileiro, do Thiago, né? Do Thiago, qual é? Thiago Mendes. Thiago Mendes. Ali, acho que assim, né, por mais que tenha essa questão no Neymar, assim, a maldade toda foi do outro lado, né? A sorte que o pé dele não ficou preso, né, num gramado, né? E parece que a contusão não foi tão grave quanto... Até ele postou alguma coisa dizendo que ele chorou porque ele lembrou do tempo que ele ficou contundido, que ele andava de muleta e tal, que foi um período muito difícil para ele, e deve ser mesmo, né? Para o jogador de futebol, ganha pão. E torço para o Neymar se recuperar logo, primeiro porque ele é um cracaço, né? Eu acho que ele independente do que ele fale fora de campo, que eu discorde ou não, mas ele é um cracaço, faz bem ao futebol,
né? Estava talvez aí num momento mais maduro da carreira dele, Até menos porque assim, ele vai chegar na Copa do Mundo com 30 anos. É um momento você vê que ele está importante. menos caicai, né? Está menos É, caicai, assim, isso aí parece que ele tá assumindo mais assim, responsabilidades do craque que ele é, né, no Paris Saint-Germain, e infelizmente acontece isso hoje, né? Hoje não, ontem, né? Maldade do meio-campista lá. Acho que, Mas pediu desculpa, amor. O cara pediu desculpa, não, beleza. Mas aí o cara vai pegar, tipo Deus te assim, abençoe. ô 6 Bruno, jogos e o Neymar vai ficar 6 meses sem jogar, cara. Essas 3 injustiças da vida, né? semanas, né? 3 semanas sem jogar. Eu acho que a punição deveria ser proporcional. Eu Sim. acho que o jogador vai ficar. O Fagner. Fagner destruiu o Ederson. O Ederson nunca mais jogou bola aí. Fagner tá aí, jogou Copa do Mundo, ainda é titular no Corinthians, né? O cara é um. Deixa eu ficar quieto. Nem levou o cartão amarelo. Nem levou o cartão amarelo, mas, pô, um ser humano. A juizada, ser humano porque... a juizada também contribui, né? A juizada também exatamente. E aí, mais rapidinho aqui com vocês, Bruno. Na Champions League, PSG e Barcelona, quem passa? PSG, pô. E para você, Barcelona tá ruim demais. E para você, cara, Léo, eu acho ainda que o Barcelona, por pior que seja, eu acho que camisa pesa, sabe? E o PSG, por mais que tenha time, assim, tem o Messi. Tradição, acho que a tradição pesa nesses momentos aí. Mas o time do PSG tá melhor, com certeza. Só que é o seguinte, o campeonato francês não é parâmetro, né? Não, com certeza. É o campeonato brasileiro, só que com um time com milionário, né? Isso, milionário. E, Bruno, eu queria falar com você sobre o caso agora dessa noite, né, do Luxemburgo, cara, se vocês souberam aí, ele foi internado com suspeita de Covid, né, e ele já tinha sido diagnosticado em julho, e agora nós estamos em dezembro, ele foi diagnosticado de novo. E aí, Bruno? Ele estava aqui no Rio, né, com a família, parece, ele não está dirigindo nenhum clube agora, e parece que ele teve uma reinfecção, né, do Covid. Na primeira infecção que ele teve, ele não apresentou sintomas, né, o que parece que é uma característica, né, do quadro de reinfecção. O indivíduo, da primeira vez, na primeira infecção, que ele não apresenta sintomas, provavelmente tem alguma coisa relacionada com o sistema imunológico, né, da proteção definitiva, ele não é ativado, né, que são as células T de memória. E uma outra teoria que seja a mutação, né, um vírus mutante, mutação desse vírus, do Covid. Então, é o mesmo vírus, mas com um material genético diferente. E, nesses casos, geralmente, a segunda infecção ela é mais agressiva do que a primeira. Parece que ele está internado em São Paulo, né? Não ouvi falar de boletim, não sei se vocês... Boletim médico, não sei se vocês ouviram falar. Também não. Me parece que é um pouco mais grave do que da primeira infecção dele. Sim, porque a primeira ele foi assintomático, ele não teve sintoma. Dessa ele já apresentou, por isso que ele correu para o hospital, que ele parece que é do grupo de risco, né? Tem problema de pressão, ele fez cirurgia no coração. Fez cirurgia. Aqui, gente. Eu queria comentar um outro assunto, nosso tempo já está um pouco... Só colocar, não, a gente torce aí para o Luxemburgo, né? Flamenguista, né? Flamenguista, além disso, foi um dos maiores técnicos, né, do Brasil, não hoje, né? Hoje ele está, obviamente... Treinou o Real Madrid, né, cara? E o Vasco é o parâmetro de carreira. Treinou o Real Madrid, treinou a seleção, isso aí, sem dúvida, a gente torce assim que ele se restabeleça, né? Mas ele, como muitas outras personalidades do futebol, meio que no início da pandemia deram uma menosprezada nela, né? Então, não que eu acho que seja castigo, não é isso, e não desejo isso para ninguém, mas é bom refletir, né? O mundo do futebol tem que refletir qual foi a postura, né, dele, né, nesse período aí, inclusive a diretoria do Flamengo, né, em ter lutado para que a volta do futebol tenha se dado aí,
né, talvez antes do que fosse desejável, né? Pois é. E para a gente fechar antes do pensamento do dia, eu queria falar de uma notícia bizarra, né, saindo um pouco do mundo do futebol, que foi a questão de um Apple, né, de um celular do iPhone, que caiu de uma aeronave a 300 metros, né, uma altura de 300 metros na Praia do Peró, e o celular caiu, né, na areia, só teve um pequeno risco, e ainda ficou, né, esse tempo todo filmando. O rapaz, o dono, conseguiu chegar até ele por meio do rastreador e viu que o celular não tinha caído na água, caiu na areia, né, na área de Restinga da Praia do Peró. Achei essa notícia bizarra, tá com o risco de ser a notícia mais bizarra da semana, e tá aí uma oportunidade para a Apple, né? Alô, Apple, já pode falar sobre a resistência dos aparelhos, né? Porque o meu cai aqui da mesa e quebra tudo, né? Trinca tudo, né? Cai uma distância de meio metro, não vou falar a marca do meu, mas a Apple tá de parabéns, né? Por fazer esse celular, né? Muito bom, né? Depois vocês busquem aí reportagem sobre um celular que caiu a 300 metros lá na Praia do Peró. Galera, Bruno, pra gente encerrar, seu pensamento do dia. Nunca estamos errados quando estamos fazendo a coisa certa. Perfeito. E para você, Zé? Bom, lembrando assim que a gente lembrou da morte do Maradona, alguns no primeiro, e semana passada morreu, né, o Paulo Rossi, né? Marcou a minha infância negativamente, né? Mas deve ter marcado assim, a infância de muito italiano positivamente. Então tem esses dois lados, né? E infelizmente nos deixou aí aos 64 anos, né, na semana passada, e vários jogadores aí se manifestaram, inclusive o Zico, né, colocando que ele era um amigo dele. Mas meu pensamento do dia tem o seguinte, ó: Maradona, que eliminou o Brasil na Copa de 90, morreu semana passada. Paulo Rossi, que eliminou o Brasil na Copa de 82, morreu ontem. Ontem foi escrito depois de... O Zidane deve estar com na mão por causa dessa... Imagina os caras do 7-1 da Alemanha. Os caras aí, pois aí, mas Schweinsteiger, esse pessoal todo mundo com apito na mão. Não, meus sentimentos aí à família do Paulo Rossi, mas eu não podia deixar... A gente, por sinal. E com certeza, né? Vai até fazer a tradução inclusive entende português perfeitamente, já que eliminou o Brasil, deve entender, né? Mas eu não podia deixar de falar esse pensamento assim, mas com tristeza, porque, né, foi um grande jogador. Meu pensamento do dia, galera, pra gente fechar, não é nem um pensamento, é um agradecimento à Google, né, que hoje de manhã fez uma homenagem ao Vasco e ao Botafogo para já se acostumarem a cair, né? Quem foi o usuário do Google hoje de manhã sofreu bastante, igual os vascaínos e botafoguenses têm sofrido. E com esse pensamento do dia nosso, a gente está fechando o nosso Surtando Papo Reto da semana, mandando um abraço para todo mundo que nos está ouvindo, né? Pedir também para que vocês curtem a nossa página, que vocês se inscrevam no nosso canal, né? E que vocês se tornem, né, fãs da gente, que a gente faz isso aqui com muito amor e carinho. E como vocês sabem, se puder, fiquem em casa, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco,